Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu trago para vocês aqui os palpites do dia 19/7, sábado de jogos, Brasileirão Série A e B, combinado? No final do vídeo eu vou deixar um bilhetinho pronto pra gente forrar o bolso e um bingo também. Então já acompanha aí, tem muita coisa pra gente conversar, tem algumas pegadinhas, então a gente vai desenrolar todos os 8 jogos aqui, vambora comigo. Para começar, a gente tem o jogo do Fortaleza Bahia às 4 horas, beleza? Um clássico aqui do Nordeste. Vamos puxar a classificação. A gente tem o Bahia no G4 nesse momento, com 13 jogos, tá? Um jogo a menos aqui do que algumas equipes, algumas estão com 2 jogos a menos, no caso o Palmeiras e Mirassol, beleza? E a gente pega aqui o Bahia com 24 pontos. Bragantino com 27, Flamengo com 27 e o Cruzeiro com 30, assumindo a liderança dessa última rodada. Combinado? E o Fortaleza na zona de rebaixamento, o vice-lanterna, com 10 pontos apenas, e vem de jogos terríveis o Fortaleza. Mesmo após o retorno aí, ele não conseguiu desempenhar um bom futebol, tá? Perdeu aqui para o Ceará por 1-0. Antes, Copa do Nordeste, foi eliminado pelo Bahia por 2-1 na casa do Bahia. Perdeu para o Santos também, numa fase bem triste que o Santos estava, sem Neymar. Tomou 5 do Flamengo. Perdeu para o Racing na Copa da Libertadores. Perdeu para o Cruzeiro por 2-0 dentro de sua casa também. E simplesmente foi eliminado para o retrô da Copa do Brasil, tá? E perdeu de 3-0 para o Vasco, empatou com o Bucaramanga e venceu o Juventude aqui por 5-0. Mas aí simplesmente 9 jogos sem vencer, tá? Os últimos 8 foram 8 derrotas. E o Bahia já vem muito bem. Vem de um empate contra o América de Cali, onde o Bahia simplesmente amassou o América e não conseguiu achar um golzinho pela Sul-Americana. Agora o jogo é lá, tá? 2-1 no Atlético, baita de um jogo no retorno, né, do Mundial de Clubes, e antes tinha vencido, né, não, na verdade dentro do Mundial de Clubes também, 2-1, venceu o Bragantino por 3-0, que é um baita de um time, tá, e venceu o Náutico aqui também na Copa do Nordeste. Então, fasezinha muito boa do Bahia. A gente tem o modo de 2.88 para o Bahia, o modo de 2.63 para o Fortaleza. Aqui não tem nem como não fugir de alguma coisa a favor do Bahia, tá? Deixa eu ver como é que tá o empate anula. Tá 1,91, então dupla chance deve estar ali próximo de 1,50 e 1,60. O que a gente pode fazer? Dá para pegar o handicap mais um Bahia. O que significa? A gente entrega um gol de vantagem para o Bahia. O Bahia venceu o jogo, é green. O Bahia empatou, é green. Se o Bahia perder por um gol de diferença, é reembolso. Para dar head que o Bahia tem que tomar 2 ou mais gols de diferença, beleza? Então o Bahia teria que perder por 3-1, por 2-0. Se ficar só um gol de diferença, anula a operação. Eu vejo muito valor nisso, porque o Fortaleza está numa fase terrível e o Bahia está numa fase muito boa, tá? Goiás e Cuiabá. Vamos lá. Goiás perdeu a liderança momentânea, né, da Série B, mas aí com 33 pontos, e o Cuiabá com 25. A vitória aqui talvez... Não, a vitória coloca o Cuiabá, né, porque o Remo aqui tá com 26 e 17 jogos, então a vitória coloca o Cuiabá dentro do G4 com 28, e o Goiás aqui vencendo, né, o Curitiba joga também na mesma rodada, ele pode também assumir a liderança momentaneamente, ou então até se livrar mais ainda de sair desse G4. O que importa é subir, não o título, certo? Mas o Goiás vem com uma equipe muito boa, e principalmente dentro de casa, tá? Dentro de casa... o Goiás tem 5 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota. O Cuiabá fora de casa tem 2 empates, 3 empates, né? 3 derrotas e 2 vitórias, tá? Vamos ver, puxar os últimos jogos aqui do Goiás em casa. Empatou com o Criciúma, 2-1 para o Atlético, 2-0, 2-0 e 1-0, beleza? Inclusive pegou o Curitiba aqui, que é o líder, né? E venceu. Fora de casa, 0-0 com o Remo, tá? Perdeu pro Curitiba, perdeu pro Novo Horizontino, venceu o Atlético e perdeu pra Chapecoense. Então aqui que eu quero trabalhar um gol da equipe do Goiás, beleza? Eu acho que um golzinho que o Goiás faz já tá no modzinho ali próximo de 1,25, talvez 1,30, eu gosto bastante. Vasco e Grêmio, vamos lá. Cara, não sei quem é pior. As duas equipes estão muito mal. O Vasco simplesmente tomou 4-0 pro Del Valle e, cara, praticamente cravou a sua eliminação da Sul-Americana, beleza? E tinha perdido o Clássico dentro de casa por 2-0 para o Botafogo na volta do Mundial. Antes tinha vencido o São Paulo por 3-1, mas esses 2 últimos jogos aqui foram simplesmente terríveis. O Grêmio tomou 2-0 pro Alianza Lima também na Sul-Americana, tá? Ainda tem o jogo de volta, e simplesmente tomou um cacete pro Cruzeiro de 4-1, onde o Grêmio não jogou absolutamente nada, tá? Foi um amasso do Cruzeiro, tá certo? O Cruzeiro tá jogando muita bola, mas foi um amasso, tá? E antes vinha de alguns jogos até interessantes. Então aqui, cara, é um jogo de desespero, tá? O Grêmio tem 16, o Vasco tem 13, o Grêmio tomou 19 gols, o Vasco tomou 18, 2 ataques até razoavelmente bons, mas 2 defesas horríveis. Então o que eu quero trabalhar o jogo para mais de 1,5 gols aí 44. Não puxa a corda para nenhuma das duas equipes, eu quero trabalhar esse mercado de over 1,5. Mirassol e Santos. Cara, aqui também eu vou ser bem rápido. Eu quero trabalhar um gol do Mirassol.
tá? Eu sei que o Santos tem capacidade de vencer, tem capacidade de empatar esse jogo, de marcar. O Neymar tá de volta, jogou muito bem contra o Flamengo, vem de uma vitória muito boa contra o Flamengo, mas o Mirassol tá praticamente absurdo, tá? Pegou todo mundo ali de cima da tabela e arrancou ponto. Vem de um empate 1-1 dentro do Allianz Parque. Então, cara, tá muito boa a fase do Mirassol. Os últimos 10 jogos, o Mirassol só não marcou contra o Bragantino, que ele perdeu de 1-0, mas o Mirassol deixou um gol no Bahia, venceu o Grêmio, deixou 2 do Juventude, deixou 2 no Atlético, venceu o Corinthians, deixou um gol no Inter lá no Beira-Rio, lá que é muito difícil em Porto Alegre, venceu o São Paulo por 2-0, venceu o Sport e agora arrancou um empatezinho do Palmeiras. Então, absurdo, tá? Absurdo. Eu vou trabalhar um golzinho da equipe do Mirassol. Coritiba e Paysandu. Paysandu aqui com 15 pontos na zona de rebaixamento e o Curitiba na liderança. O Curitiba em casa vem de 6 vitórias, 1 empate, não perdeu nenhum jogo. E o Paysandu fora tem 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas, tá? Fase muito boa do Curitiba, elenco por elenco. O Curitiba tem um elenco muito melhor, conseguiu vencer o CRB lá em Alagoas também, que é muito difícil. Vem numa sequência muito legal. Os últimos 10 jogos ele só perdeu 1. E o Paysandu, pô, vem numa fase também não tão ruim, né? Deu uma leve recuperada ali. Mas eu quero trabalhar aqui o handicapzinho 0 a favor do Curitiba, beleza? Dentro de casa eu vou confiar na equipe do Curitiba. Avaí Vila Nova. Vamos lá. Avaí. 19 gols marcados, 17 gols sofridos. Vila Nova, 14 gols marcados e 15 gols sofridos. Vamos dar uma olhadinha nas médias aqui. Marcou o primeiro 50-40, beleza, ambas 60-30. Médiazinha ali de 2 gols marcados e sofridos. Primeiro tempo ali não tão over 1,5 bate até bastante. Eu queria ver a média aqui, ó, distribuição dos gols. A gente vê bastante gol depois dos 70 minutos, tá? Cara, eu gosto bastante de trabalhar uma duplinha nesse jogo, tá? O que eu vou falar pra vocês? A gente pode pegar uma duplinha de escanteios com gols. Eu acho que esse jogo aqui é bom para bater o over 1,5, tá? E eu gosto desse jogo também para escanteios. Então, a gente pode trabalhar over 1,5, que vai estar pagando 1,53, tá uma odd maravilhosa, e escanteio está 1,90, então a gente pode pegar talvez ali 2 gols no jogo e 7 escanteios, 2 gols no jogo e 6 escanteios, dá uma oddzinha ali praticamente 2 pra gente trabalhar. Combinado? Volta Redonda e Atlético Paranaense, tá? Atlético Paranaense aqui com 23 pontos, é uma equipe bem over, bastante ambas marcam, eu gosto bastante disso, e Volta Redonda aqui, numa tristeza danada com 15 pontos na zona de rebaixamento, tá? Os últimos jogos do Volta, 0x0 com o Botafogo de São Paulo, também tá lá embaixo, perdeu pro Curitiba, né? Venceu o Operário, tomou pro Atlético Goianiense, empatou com o Avaí, tá? Os últimos jogos aqui do Atlético Paranaense também não tão bons, mas venceu o Amazonas, perdeu para Curitiba e Goiás, explicável, né? Primeiro e segundo colocado, venceu o Avaí, venceu o Remo. Aqui também eu vou trabalhar um gol do Paranaense, beleza? Vou trabalhar um golzinho do Furacão nessa partida. E São Paulo e Corinthians pra gente fechar. Aqui pra mim é um jogo under, combinado? Corinthians não vem desempenhando um bom futebol, o Corinthians tá muito mal, o São Paulo também muito menos, vem numa sequência muito forte de empates, então aqui eu quero indicar duas coisas. Primeiro, eu gosto muito do empate nesse jogo, tá? Eu gosto de um empatezinho numa oddzinha mais, numa stakezinha mais baixa, tá? Pra não arriscar tanto, eu gosto de um empate desse jogo, e aqui eu quero indicar pra vocês o under 3,5, para quem quer uma entrada muito safe, quem quiser dar uma arriscada um pouco maior, esse under 2,5. Para mim isso aqui é um jogo de 0x0, 1x0, estourando 1x1, estourando 1x1, tá? Mas eu acho que é um joguinho bem morno, bem truncado, aquele joguinho de 1x0 para uma das equipes ali no finalzinho do jogo, tá? Joguinho bem amarrado. Não puxaria a corda nem para São Paulo, nem para Corinthians, eu acho de fato que esse é um jogo under e eu puxaria esse empatezinho aqui com uma stakezinha mais baixa, beleza? Então é isso. A gente tem outros jogos também, a gente tem Campeonato Argentino, que é muito bom de analisar. A gente tem Suécia, tem Noruega e todas as entradas ao vivo desses jogos e desses aqui que eu tô falando pra vocês, eu vou trabalhar no meu grupo, tá? Totalmente gratuito, tá na descrição aí, só você acessar aí, beleza? Vou deixar um bilhetinho pronto pra gente no final do vídeo agora, deixa o gostei aí, tamo junto, um grande abraço, até amanhã, fui!